as fichas aqui. Mas lá também é. Boa noite, pessoal. O áudio e vídeo de vocês está ok aí? Tá ok, professor? Show de bola, sorriso. Bom. Mais um minutinho a gente começa, só dá um tempinho pro pessoal entrar, tá? Fernando, Diga. caso cair meu sinal aqui é porque eu tô na rua, viu? Tranquilo, sem problema, Rafael. Caso cair também, é só falar que a gente disponibiliza a aula gravada para você assistir, tá? Beleza. Caso te impeça de assistir, no caso. Tal do 3G é tenso, né? Só mais um minutinho e já estamos iniciando, pessoal. Lembrar a todos de, por gentileza, colocar o nome completo aí no chat para me fazer chamada, hein? Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos começar então a nossa aula. Boa noite a todos. Boa Vamos noite. dividir a nossa aula hoje em duas partes. Primeiro, de forma bem breve, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre eletricidade estática, né? Até porque eu passei aquele vídeo para vocês lá sobre como a gente faz a limpeza de um computador. E a gente tem que então ter uma noçãozinha básica sobre essa eletricidade estática para que a gente não faça o que não deva, né? Que a gente não corra o risco aí de queimar uma placa-mãe, de queimar algum componente por desconhecimento. O que vocês entendem por eletricidade estática, gente? Alguém aí consegue passar para a gente aí um pouquinho de informação? Bora lá. Gente, bora. Fernando, sinceramente, nunca entendi muito bem o que é realmente eletricidade estática. Ele é meio que um campo, né, de elétron que a gente mesmo produz, que em componente eletrônico, por ele ter uma voltagem baixa, a nossa própria estática consegue interferir na energia dele e causar curto, né? Exatamente. A própria eletricidade que a gente produz, né? Por exemplo, quando eu tiro uma blusa, quando eu tiro um capacete, você está produzindo ali energia estática, né? Eletricidade. É claro que é uma quantidade pequena, mas como a gente fala aí de componentes eletrônicos, é tudo muito delicado, né? Muito delicado. Então, qualquer eletricidade estática que a gente passe pode ser o suficiente para danificar, né? Para causar um mau funcionamento e até para queimar isso. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa que sabe sobre eletricidade estática para a gente? Não? Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu separei um videozinho aqui muito top de um professor falando. Eu vou passar ele, a gente vai ver ele junto, não precisa de sair, é no link da própria aula, tá? Eu vou passar esse vídeo e a gente vai voltar a falar após o vídeo sobre essa eletricidade estática. Se alguém tiver com o microfone aberto, por gentileza, feche o microfone agora para facilitar que os colegas possam estar escutando o vídeo, tá? Vamos lá. Oi, pessoal, vamos falar sobre um assunto que eu já chamo a atenção há vários anos, que é a eletricidade estática.
todo mundo sabe que ela existe, mas ninguém dá bola, né? Então, a eletricidade estática são excessos, é um excesso ou falta de elétrons no seu corpo que acontece porque você se levantou de uma cadeira, você tirou um casaco. Vai no YouTube e escreve lá ESD, essa sigla, que quer dizer descarga eletrostática. Lá vocês vão ver várias experiências com eletricidade estática, inclusive medindo. Eles colocaram lá um voltímetro para medir qual é a voltagem estática que aparece em objetos em determinadas ações. Por exemplo, tirou um casaco, você fica carregado com 3.000 volts. Aí aparece lá o pontinho marcando 3.000 volts. Quando você está carregado e encosta nos circuitos de uma placa-mãe, por exemplo, você estraga essa placa. Estraga, bom, às vezes estraga instantaneamente. Isso se chama falha catastrófica. Né? Então, você tem uma placa novinha, botou um mãozão lá, estragou. E pior ainda é a chamada falha latente. Você está carregado com uma carga que é não muito grande, não muito pequena, você encosta lá no chip e esse chip fica parcialmente danificado. Ele pode passar a apresentar um funcionamento errático. Aí depois o pessoal bota a culpa do Windows, né? Nem tudo é culpa do Windows, tá? A falha pode ser por culpa do vendedor que botou a mão na placa, ou do técnico que montou e botou a mão na placa, ou você que foi mexer no computador lá dentro e botou a mão na placa. E essa falha latente, ela pode passar a ser uma falha definitiva, depois de um tempo, depois de umas semanas ou depois de alguns meses. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, se possível, você vai usar uma pulseira antiestática, como essa aqui, para manusear os componentes. Então, a pulseira ela tem aqui uma presilha, né, uma enguioche, que você liga no fio e você liga no terra, ou pode ser no corpo metálico. Então, o seu excesso de carga vai passar para esse corpo metálico, de preferência por terra. Essa pulseira ela tem velcro, né? Pronto. Se você jogar no Google, no Botico, você vai encontrar pulseira antiestática vendida em vários lugares. É relativamente fácil encontrar essa pulseira. Agora, além disso, você também deve evitar colocar as mãos em contato com os circuitos. Então, qual é a maneira? Essa aqui é uma placa estragada, que eu peguei como cobaia para fazer essa demonstração. Qual é a maneira correta de segurar uma placa? Segure as placas sempre pelas bordas laterais. Você pode segurar, por exemplo, aqui por esses conectores traseiros, ou pode eventualmente segurar aqui pelo dissipador de calor da ponte norte, lugar mais ou menos firme para você pegar. O que você não deve fazer é isso aqui. Você está colocando a mão nos circuitos. Então, a carga que tiver em você vai passar para a placa e vai eventualmente danificar. Isso vale para outras placas, por exemplo, uma placa de vídeo, uma placa de expansão qualquer. Qual é a maneira correta de segurar uma placa dessa? Segure sempre pelas bordas laterais. Então, você pode pegar uma placa assim, ou pode pegar ela assim, ou pode pegar assim desse jeito. Assim não! Assim você está colocando o dedo aqui no conector e passando as suas cargas para os circuitos, né? Vai danificar os chips. Então, sempre segurar pelas bordas, não encostar aqui no meio. Claro, essa aqui também é uma placa estragada. Memória, pior ainda. O pessoal vai lá, segura a memória. Essa memória aqui é uma memória de 8 GB. Claro que não é gigas, né? A gente usa essa palavra no singular, mas eu estou falando de outro assunto. Eletricidade estática. Você tem que segurar uma memória. A memória é muito sensível, né? Você tem que segurar ela assim pelas bordas. Quando você vai encaixar, você segura assim pelas bordas. Não coloque a mão desse jeito, não coloque a mão assim, não coloque a mão assim. Tudo isso aqui é errado. A maneira certa de segurar uma memória é essa aqui. Vamos ver aqui. Disco rígido. Ele é rígido, mas mesmo assim é frágil em relação à eletricidade estática. O ponto crítico é isso aqui, a placa de controle do disco rígido. Você nunca deve fazer isso aqui. Agora eu não me lembro se esse disco aqui está bom ou ruim. Bom, tá não.
estava, né? Se ele estava bom, agora ele não está mais. Então, olha aqui, você tem que segurar, não desse jeito. Evite colocar a mão aqui. Segure pela carcaça metálica. Sempre dessa forma. Então, esse é o jeito seguro de segurar o disco rígido. E cuidado para não deixar ele cair, né? Então, você não vai fazer assim, que se escorregar da sua mão, você vai perder o disco rígido. Vai cair no chão, vai estragar. Então, segure desse jeito. Assim, pelo menos se ele escorregar, ele já está na sua mão, não vai sofrer. E o processador? Coitado. Eu não consegui arrumar nenhum processador defeituoso, sabe? Esse processador aqui tá bom, sim. Então, eu vou simular uma forma errada. A forma errada seria tocar nos contatos, assim. Eu não vou tocar porque eu não quero estragar ele, tá? Se você segurar assim, tá errado. Você tem que segurar o processador sempre pelas bordas laterais, dessa forma. Então, quantos e quantos circuitos são estragados diariamente porque as pessoas não tomam esses cuidados, né? E é interessante a gente ver as desculpas que as pessoas dão. O camarada fala assim, eu sei que tem eletricidade estática, mas aqui no Rio de Janeiro é muito úmido, então não tem, as cargas não se acumulam, ele descarrega rápido. Na verdade, a carga eletrostática ela tem um pouco a ver com a umidade. Quando o clima é muito seco, as voltagens são mais altas. As tensões eletrostáticas são mais altas. Brasília, por exemplo, você vai segurar na maçaneta de um carro, você leva um choque. Você vai, às vezes, segurar na maçaneta de uma porta, vai abrir uma porta e leva um choque ali. Né? Você está no chão com um piso de madeira ou de plástico, algum material isolante, você só de andar, caminhar pela sala, você fica carregado. Então, quando você segura na maçaneta, leva uma descarga. Então, essa descarga, você só sente um choque quando você está na faixa de 3.000 volts. Se você estiver carregado com 500 volts, você não sente o choque, porque é uma descarga muito baixa. Não chega a entrar no chamado limiar de dor. Mas o limiar de dor para o transistor é da ordem de 100 volts. Então, segurou, não sentiu nada, mas o transistor sentiu. Transistor tão pequenininho, né? São milhares de transistores microscópicos, da ordem de milionésimos de milímetro. Então, eles eventualmente se danificam com a sua descarga eletrostática. Eu já vi pessoas falarem assim, na verdade, eu sei que tem essa história de eletricidade estática, mas a questão é que esses chips aqui já me conhecem. Cara, não fala besteira, não fica fazendo brincadeira com isso. Os chips já conhecem ele, por isso que eles não ligam para a descarga eletrostática do cara. A questão é a seguinte, é relaxamento mesmo. A pessoa sabe que tem, mas deixa pra lá, se estragar, estragou. Não é meu mesmo? Então, tome cuidado, tá? Bom, essa questão de eletricidade estática, que eu já comentei, está inserida numa categoria mais ampla. Se você está consertando um computador, esse computador não é seu, é de um cliente, você deve ser cuidadoso. Então, eletricidade estática é uma coisa importante. Agora, tem outras coisas importantes. Por exemplo, o gabinete. O gabinete é relativamente frágil, é isso? E o gabinete pertence ao cliente. Então, você deve tratar o gabinete do computador de forma correta. Você não deve, por exemplo, sentar em cima do gabinete. Mas assim, sentar em cima do gabinete? O cara pode pegar um gabinete velho e usar como banco. Não é isso que eu estou falando, não. Uma vez eu estava esperando o elevador e chegou um rapaz, tipo assim, como dizem jovens, consertador de micro. Então ele chegou com um micro debaixo do braço, ele estava levando do laboratório para a loja no térreo. Então ele chegou com o computador debaixo do braço, colocou no chão e sentou em cima, enquanto ele esperava chegar o elevador. Aí eu olhei assim para ele e falei assim, olha só, não é muito boa ideia você sentar em cima do computador, não, porque esses gabinetes são muito frágeis. Você sentando assim, o gabinete se deforma e pode soltar as placas, quebrar alguma coisa lá dentro. Rapaz, era jovem, tinha 20 e poucos anos. Aí ele chegou o elevador, aí ele olhou assim para mim, pegou o gabinete e falou assim, só que esse gabinete aqui, ele é forte. Aí entrou no elevador, colocou o gabinete no chão e sentou novamente no gabinete enquanto o elevador descia.
trate as coisas com cuidado, principalmente quando não são suas, são do cliente. Não estrague, não sente no gabinete. E, como um todo, né, trate bem as peças dos computadores que vocês estão consertando. E aí, galera, após o vídeo, o que podemos entender, então, como essa danada dessa eletricidade estática? Abram, por favor, os microfones aí e vamos ter um papo sobre isso agora. Quem que consegue falar para a gente agora o que é essa eletricidade estática após o vídeo? Vamos lá? Eletricidade é uma carga que o corpo da gente cria e ela é praticamente uma energia elétrica, só que com uma voltagem muito baixa, né? Porque o tempo todo a gente tá meio que descarregando ela também. Qualquer coisa que a gente encosta metálica, a gente descarrega um pouco dela, por isso ela é sempre baixa. Isso. Gostei do que você falou aí, que é praticamente como energia elétrica. Daqui a pouquinho eu vou falar o porquê. Quem mais aí consegue compartilhar com a gente aí? Tudo que a gente faz, qualquer coisa, por exemplo, a gente encosta um pano em alguma coisa assim que não isole, né? Por exemplo, madeira, um metal assim que, por exemplo, absorve, ela cria eletricidade estática na gente. Só que ela só consegue acumular muito se a gente não descarregar. E o tempo todo a gente encosta, mais que seja só uma coisinha aqui, outra ali numa chave, por exemplo, a gente sempre está descarregando. Por isso que a gente não sente em qualquer coisa que a gente encosta e toma choque, por exemplo. Exatamente. Eu vou contar uma história para vocês. Teve uma vez que estava na porta da casa da minha sogra, eu e minha esposa. Eu fui dar um abraço na minha esposa e deu faísca. Literalmente faísca. Vocês já viram isso acontecer com alguém? Isso aconteceu uma vez comigo já. Faísca. Eu tava jogando videogame com meu primo e nós tava desde cedo sentado no mesmo lugar, sem nem sair do lugar, né? Isso. E a gente tava jogando, nós encostou um cotovelo um no outro, só deu aquele estralinho, faísquinha voando. Justamente. Esse dia da minha esposa eu cheguei a assustar, porque foi uma faísca considerável e estava à noite, então foi possível ver como se fosse uma faísca elétrica mesmo, sabe? Justamente devido a essa eletricidade estática. E o que foi dito aí que eu achei bem interessante é o seguinte, que é como energia elétrica. E não estamos muito errados, não. Alguém sabe como que é produzida a energia elétrica? Por fricção, geralmente por turbina e um gerador que é geralmente ímã que roda em cima de uma bobina de cobre. Justamente. E gera fricção. E o que gera essa fricção é através do movimento, você concorda? É o magnetismo sobre o cobre. Justamente. A água Temos vem, um passa, engenheiro faz o elétrico na movimento da turma. turbina, né? E o que acontece? Vocês viram aí falando aí que os movimentos que a gente faz é o que gera também a eletricidade? Ele citou, por exemplo, aí tirar uma blusa. Você tira uma blusa, você está gerando eletricidade estática. Então é justamente isso aí que foi dito. Às vezes a gente gera só um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a gente está constantemente tendo contato com algo que a gente descarrega essa eletricidade estática, né? Então, a maioria das vezes a gente não vê. Quando chegar ao ponto de você sentir um choque, algo assim, é porque você estava muito carregado e você teve uma descarga ali mais considerável. Agora, veja que interessante, sim? Igual que esse cano PVC parece que produz muita energia estática. Eu já ouvi falar mesmo que cano de PVC ele produz muita energia estática. Você não é a primeira pessoa que me fala. Nunca tive experiência, nunca tive oportunidade de mexer, não, mas eu ouvi. Lá no meu serviço direto, quando eu estou perto lá do maquinário que tem cano PVC, a maioria das vezes eu tomo choque por conta disso. Ele você consegue fazer descarga ali através dele. Na realidade, geralmente você está carregado com energia estática. Quando você encosta nele, você faz a descarga, entendeu? Lá chega também sair essa faísca que você disse. Justamente. Chega a sair uma faísca. E a maioria das vezes a gente fala o seguinte, por exemplo, eu vou pegar uma maçaneta e dar essa faísca ou eu tomo um choque. Aí a gente fala assim, nossa, essa maçaneta me deu um choque. Mas não foi dela que te deu um choque. Na realidade, se você for olhar a parte lógica, você que deu um choque nela, você que fez a descarga, né? Você que descarregou energia nela. Fernando, Agora, sim? 2 exemplos claros que você pode notar
energia estática é nas televisões de tubo, na hora que você passa a mão na tela e ela Que é ligada há muito absurdo. tempo. E outra maneira de você ver isso é você passar o pente várias vezes no cabelo e aproximar de um fiozinho de água. Você vê claramente a energia estática fazendo com que o fio de água saia do seu curso. Justamente, altera o... Tem uma outra brincadeira que se fazia muito na escola também, eu não sei se vocês tiveram oportunidade disso, você pega um lápis, esfrega no cabelo e chega ali próximo dos papelzinhos, papelzinho gruda. Alguém já fez isso, já? Já. Sim, muito. Né? Muita pessoa faz também energia estática. Também. O balão você esfrega ele no cabelo. E ele puxa o seu cabelo. Justamente, pelo cabelo. Só que até agora nós falamos de tudo bonito, né? Nós falamos de energia estática e, no papelzinho, quando a gente está brincando, a gente falou de um choquezinho, a faísca, que é um negócio bacana, a gente acha até interessante depois, né? Aí a gente vira e vai lá no calcanhar de Aquiles, né? Rafael Borges, eu posso fazer uma descarga estática na sua placa de vídeo? Não. Aí é o calcanhar de Aquiles. E é onde que esse vídeo é muito interessante que eu mostrei, porque ele não só explicou sobre energia estática, mas ele falou também aí sobre como que a gente deve ter cuidado e preocupar com o que é do cliente. Às vezes a gente realmente falha, a gente vê pessoas fazendo coisas absurdas aí com computadores de cliente, né, gente? E agora você pensa, você vai lá, pega uma plaquinha, a maioria dos técnicos fala, não, mas isso aqui já peguei um monte de vezes, não queimou. Talvez não queimou, mas é como ele falou, gera um mau funcionamento, né? Pode gerar aí uma perda de desempenho devido a um mau funcionamento. Você pode queimar a placa, você pode queimar sei lá, um capacitor, alguma parte específica, né? Algum componente específico. Então, assim, é um cuidado que a gente deve ter. Placa-mãe não tem conversa, é pegar pelas bordas, e o que ele mostrou lá que foi muito interessante, eu faço isso às vezes também, na maioria das vezes até sem notar, é pegar pelo dissipador da ponte norte. Muita gente acaba pegando pelo dissipador também da ponte norte. Mas deem preferência para pegar sempre pelas bordas, pessoal, sempre que for possível. Tá? É a maneira mais segura. Eu pego a minha pelo cooler do processador. Não tem problema também, você já pega pelo cooler, não tem problema. Você não está fazendo descarga direto na placa e o cooler, ele não é um material que vai fazer descarga, ele não é um metal condutor, você pega na parte plástica, correto? Não, eu pego no alumínio dele. Só Do que aí, próprio como alumínio. ele desce direto na base, ele não é descarregado diretamente Nas trilhas, na né? massa. Ele não faz a descarga em nenhum componente, né? Ele não vai ali nos circuitos. Ele está direto na placa. Então, essa descarga é a mesma que o nosso corpo poderia fazer, digamos, quando você pega nas bordas. Não tem problema. Por que não tem problema pegar na borda da placa, gente? Na borda não tem trilha, não tem componente eletrônico, não tem circuito, não tem nada. Então, ali eu não vou fazer uma descarga elétrica de forma a queimar nada, né? Então, assim, tem que ter cuidado na placa. Esse mesmo cuidado com placa eu tomo também com placa de vídeo. Já vi muita gente, mandei meu computador para um técnico e ele falou que a placa de vídeo não estava funcionando. Por que vocês acham que essa placa de vídeo estava funcionando? Provavelmente. Ó, tem um cachorro bravo. Né? Vem. Oh, perigoso! 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 Olha aqui. Perigoso! Olha aqui. Pessoal, desliga o áudio aí pra gente, por favor, que o Perigoso não tá querendo deixar a gente ter aula, não. Tá bravo o Perigoso aí. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado. Placa de vídeo é a mesma coisa, tomar cuidado, porque uma descarga estática pode queimar, sim, uma placa de vídeo. Né? Esse negócio é bem mais, assim, forte do que a gente pensa. A gente pensa, descarga estática, é perigoso, mas uma vez ou outra. Aconteceu, já deu pegar de maneira incorreta? Aconteceu, com certeza, principalmente quando eu estava começando, não tinha o conhecimento necessário, né? Mas depois que eu entendi que o negócio era sério, eu vou afirmar para vocês, eu acredito que nenhuma vez eu peguei de forma incorreta, a não ser alguma vez sem querer, né? Já me aconteceu também, vai pegar uma placa e por algum motivo você tem algum certo descontrole ali, alguma coisa, e você acaba colocando a mão onde não deve. Mas deve-se tomar um cuidado imenso. Memória, então, memória ele mostrou ali a maneira correta, é só pelas bordas.
E vocês viram as formas estranhas que ele pegou na memória ali? Vocês acham que aquilo ali acontece mesmo de pegar do jeito que ele mostrou, gente? Ué, acho que sim. Acontece muito porque a memória, todo mundo pensa que você não pode encostar naqueles contatos Todo mundo pensa que não pode nela inteira, não pode encostar, só nas bordas. só nas bordas. E outra, eu já vi técnico na minha frente que pega nos contatos também, gente. É difícil de acreditar, mas podem acreditar. Já vi na minha frente, já pegando os contatos. Então, assim, é aquele negócio. A gente tem que tomar um cuidado e quando a gente está também como usuário atrás de um técnico, tomar cuidado também, porque um técnico pode te enrolar a sua vida. Aí, assim, você manda o seu computador, é só uma formatação. Aí, de repente, o técnico diz, ó, sua placa de vídeo também não está funcionando. Aí você fala, poxa, mas saiu daqui funcionando perfeitamente. Aí o técnico vira para você e fala assim, ó, não, mas equipamento eletrônico é assim mesmo, uma hora funciona e de repente não funciona de uma vez. Acontece assim? Acontece. Às vezes acontece de equipamento eletrônico, sai funcionando e simplesmente quando você liga a próxima vez ele não funciona. Mas quando o técnico ele usa essa desculpa, ele já está tentando usar uma desculpa absoluta para não ter margem, né? Acho que ele poderia pelo menos perguntar, não, mas realmente você não notou nada de errado, não tinha nada diferente, porque eu fiz uns testes aqui. Agora, quando o cara usa essa desculpa absoluta aí, eu pessoalmente sou do tipo de pessoa que já vou desconfiar. Não sei se vocês concordam comigo ou não. Então, cuidado máximo, o HD, como ele mostrou também, muita gente pega o HD com falta de cuidado, pelo fato que você olhando ele por cima e pela lateral, ele aparenta ser forte, né? Aparenta ser uma coisa que você pode pegar tranquilo, não precisa se preocupar. Só que embaixo dele ali é onde fica a placa dele. E é onde você não pode ficar encostando para não fazer descarga estática. Outra coisa, pessoal, HD, o que ele comentou lá de você pegar e deixar cair, que é algo frequente também, que acontece às vezes, e a gente tem que tomar cuidado. A maioria dos HDs, quando cai, ele ou não vai funcionar, ou vai apresentar um mau funcionamento, vai fazer algum barulhozinho diferente. Então, HD a gente tem que tomar bastante cuidado também. Pessoal, ficou claro essa questão da eletricidade estática? Alguém quer comentar algo mais? Alguém tem dúvidas sobre esse assunto? Fernando, qual a Sim. maneira correta de se eliminar a eletricidade estática ou reduzi-la ao máximo para evitar contato com as partes aí? Olha, tem duas coisas que são muito utilizadas em relação à manutenção, né? Que a gente pode realmente estar utilizando no dia a dia. A pulseira antiestática, ela realmente ela ajuda muito, ela ajuda pra caramba. E a própria luva antiestática, né? Você tem a luva também que você pode estar fazendo a utilização. Mas é o seguinte, elas reduzem. Eu não posso te falar, você vai colocar uma pulseira e uma luva e você não vai ter energia estática nenhuma mais. Você reduz, né? Correto mesmo é o seguinte, Rafael, se possível, use sim a pulseira, use a luva, mas independente de ser possível ou não, cuidado ao manusear peças. Pegue as peças da maneira correta que você não vai ter esse tipo de problema. Ok? Ok. Atualmente, para mim poder fazer alguma manutenção, alguma limpeza, eu encosto em metal e fico descalço durante uma meia hora. Isso ajuda nessa Com questão? certeza. Principalmente janelas, o pessoal vai muito em janela, né? Onde é alvenaria, onde a casa é construída com cimento, né? As casas convencionais, aqui no Brasil geralmente são todas assim. Você pega ali um tempo ali naquela janela onde é metal e você faz uma descarga. Você pode ficar descalço, você faz sim uma descarga, né? Resolve? Não. Como eu falei, eu não garanto nada. Eu não posso falar que nem a pulseira em si, que a luva garante, mas com certeza ajuda sim. Né? Às vezes, a gente tem que trabalhar. Se você não consegue trabalhar com o perfeito, com aquilo que com certeza vai zerar a sua eletricidade estática, vamos trabalhar com algo que a gente consegue reduzir, pelo menos. Né? Então, isso é importante. Isso aí que você faz é muito importante, tá? Tá certíssimo em fazer isso. Mas a sua placa de vídeo, nada da gente poder fazer um teste com ela. Dessa vez não, viu, Fernando? Deixa para a próxima. Semana que vem, então, eu pergunto de novo, porque não tem erro. Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos. Falamos sobre eletricidade estática.
não é ainda um módulo de eletricidade, né, de elétrica, mas é algo que para dar uma manutenção você precisa de saber, não tem como, né? Porque senão, estou vendo o módulo de manutenção, vou começar a dar manutenção, mas não sei nem sobre o que é eletricidade estática. Vai dar ruim, não vai ser positivo o resultado para vocês, não, tá? Então, tinha que saber mesmo. E agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre melhora de desempenho do Windows. Para alguns vai ser novidade, para outros talvez não seja, mas nós vamos aprender aí algumas ferramentas do próprio Windows que a gente pode fazer para estar melhorando o desempenho. Não só ferramentas do próprio Windows, como alguns programas que se pode estar baixando. A gente vai ver nessa aula sobre um que se chama CCleaner e também sobre algumas formas de uso que a gente consegue sim estar melhorando o desempenho do nosso computador. Quem aí estiver próximo do computador, ou se não estiver próximo, puder ligar ele para a gente fazer esse procedimento, dar um feedback, falar se melhorou, se conseguiu fazer, por gentileza, ligue o computador que vai ser útil. Com certeza vai ser útil. Eu vou ter que esperar até as lojas começar a abrir de novo e eu poder ir na cidade para poder formatar meu computador. Você teve aquele probleminha, né? Aquele probleminha básico, né? Ai, que raiva. Aquele problema lá não foi fácil, não. Você tem que fazer backup ou não? Eu acho que vou ter que fazer. Entendi. Assim, não é necessidade, mas eu gostaria, né? Porque eu uso o computador mais só para jogo mesmo. Eu tenho muito save de jogo, eu queria salvar tudo. Entendi. Depois, se você quiser me chamar no privado, eu tenho colegas muito bons de serviço que eu posso indicar, caso você estiver atrás de alguém que faça o trabalho para você, tá? Sim, mas eu também tenho que ver o dia que eu vou, né? Porque como eu moro na roça, é mais difícil para eu ir na cidade assim, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Não, nesse tempo de pandemia, para te falar a verdade, eu ficaria mais quieto se fosse você. Eu procuro o tempo todo ficar mais só em casa. Você está no lugar perfeito, no caso do outro, para passar da pandemia, né? Quanto menos contato, melhor. E ainda tem espaço, né? Não é igual na cidade que a gente fica refém de um lote. Uhum. Bom, pessoal, então quem puder, liga o computador aí. Nós vamos ver algumas coisas que podemos fazer, né? E faremos na prática aqui também. Pegaremos e faremos. Primeira coisa que é muito importante, às vezes a gente esquece, às vezes a gente vacila, mas a gente tem que fazer. É uma limpeza manual de arquivo. Pessoalmente, eu sou um usuário que todo dia eu baixo um programa, eu baixo arquivo, baixo música, vídeo, gravo aula. Então, assim, com o tempo, o meu computador ele vai ficando cheio de arquivos desnecessários, né? E isso vai causar, sim, uma perda de desempenho. Fernando, mas sua memória é boa, o seu processador é bom, por que você não pode ter tanto arquivo? Porque eu também tenho uma peça que chama HD. E esse HD meu, à medida que ele for ficando cheio, automaticamente vai ter uma perda de desempenho. Na hora de vir fazer a procura de dados, como tem muita coisa gravada ali, vai haver uma perda de desempenho? Sim, com certeza vai haver. Mas só fazer a limpeza manual vai resolver todos os meus problemas? De forma alguma, não estou falando isso. Mas é algo que pode ajudar no seu desempenho, né? E juntamente com as outras ferramentas que a gente vai estar vendo nessa aula, você vai conseguir sim uma melhora considerável de desempenho se o seu computador estiver lento. Quer dizer então que eu nunca vou precisar de formatar, agora eu posso fazer só isso? De maneira alguma, pessoal, também não falo isso. Só que às vezes, tanto o usuário por não conhecer, quanto às vezes o técnico por não querer fazer esse serviço, ou não ter muito conhecimento sobre isso, ele já vai direto na formatação. E formatar é tudo muito fácil, né? Você formata, tira ali todos os arquivos que tinha, começa do zero e está valendo. A maioria das vezes nem backup faz, porque o backup sai caro para você cobrar do cliente, né, para fazer. Então, você pega, formata o computador, instala só os programas básicos, não coloca arquivo de volta e o computador fica voando igual uma bala. Mas, gente, isso não é trabalhar da maneira correta. Se você pode fazer um outro procedimento para resolver, né, faça esse procedimento. Talvez você pode cobrar um valor melhor do cliente. Você vai ter muito menos trabalho para fazer isso, né, e o cliente não perde os arquivos dele, o cliente fica satisfeito. Pessoalmente, quando eu vou pegar computador para formatar, se for por motivo de lentidão, eu executo todos esses passos que eu vou passar para vocês aqui, para depois eu dar o veredito que eu preciso de formatar, porque nem sempre é necessário.
Eu que sou um usuário que surra o computador, nossa, meu computador, tadinho, eu tenho até dó às vezes. Tem mais ou menos 2 anos que eu comprei ele e eu só formatei ele quando eu comprei, porque ele veio com Linux. Formatei somente uma vez e estou há 2 anos sem fazer formatação. Ah, Fernando, então sou um usuário melhor que os outros? De forma alguma eu sou melhor, pelo contrário. Eu acho que para o computador eu sou um dos piores, porque eu uso demais os recursos que ele me dá. Então isso acaba aí fazendo que o computador ele tem que corresponder, senão ele não consegue. Só que constantemente eu uso ferramentas básicas e eu preocupo com a manutenção preventiva do computador. Manutenção preventiva não é só a manutenção, a limpeza. A preventiva também é você cuidar dos arquivos. Assim como você dá uma manutenção preventiva na parte de hardware, né, das peças, é necessário você fazer uma manutenção preventiva do software. Tanto que até com a gente que é ser humano é assim, né? A gente tem que cuidar do corpo e tem que cuidar do psicológico também. Então, não foge muito dessa linha em relação aos computadores. A gente tem que fazer essa limpeza manual de arquivos. A gente vai ver também uma outra ferramenta que se chama limpeza de disco, né? É uma ferramenta própria do Windows, essa aqui vocês não têm que instalar. Essa ferramenta ela faz uma limpeza um pouquinho mais profunda no disco. Vamos aprender a otimizar e desfragmentar os nossos discos, também é uma ferramenta do Windows. Vamos aprender a verificar se tem erros no disco, isso aqui acontece muito, gente. Às vezes o seu disco, o seu HD está com algum erro, talvez do próprio disco, ou talvez referente aos arquivos de instalação do Windows, né, que está instalado. E algumas vezes a gente consegue fazer essas correções. Ah, meu Windows está lento, está dando uns bugs, às vezes dá tela azul. Em alguns casos, você consegue, com a verificação de erros, resolver isso e não precisa de formatar, tá? Desinstalação de programas também é muito importante, porque você vai deixando 1, 2, 10, 100 programas instalados ali, vai chegar um ponto que seu computador ele vai entrar em colapso, ele não vai conseguir aguentar, não. Então a gente vai aprender a desinstalar também. E vou passar para vocês aí sobre o programa CCleaner, né? CCleaner e um antivírus. Vou utilizar um básico que eu tenho aqui, é só mesmo por questão de conceito. Se eu fosse passar todos os antivírus que existem no mundo, não daria conta. Né? E a gente vai falar um pouquinho aí sobre qual versão talvez que a gente deve utilizar de antivírus, sem entrar no debate de qual é melhor, porque é um debate que nunca vai ter um resultado concreto. E, além disso, a gente vai aprender a fazer a ativação dos núcleos de inicialização, núcleos do processador, ou seja, eu vou falar para o meu computador quando ele iniciar o seguinte, ó, entra a ponto de bala, usa todos os seus núcleos aí, me dá todo o desempenho para me iniciar o meu Windows, o meu sistema operacional. Ok, gente? Vou fazer o seguinte, já vamos ser derrubados pelo Zoom, falta 1 minuto. Eu vou encerrar essa aula, vocês me dão aí uns 5 minutinhos no máximo, que é o tempo que demora para gravar essa aula. Se eu começar a iniciar outra durante o período que ele está convertendo o vídeo, o computador fica lento, pode cair a internet, tá? Me deem no máximo 5 minutinhos e a gente volta com a segunda parte, a parte prática. Quem tiver com o computador ligado, ótimo. Quem não tiver e puder, né, tiver próximo do computador, estiver disponível, liga aí para a gente fazer esses procedimentos todos juntos, ok? Beleza. Já estaremos de volta, rapidinho. Ok.